Muito bem, estamos começando mais um encontro no Face, aqui neste sábado maravilhoso, 10 de outubro de 2020. E hoje, nessa noite maravilhosa de sábado, conforme eu disse, a convidada é a Edna Oliveira, que é coach. Muito obrigado pela sua aceitação, Edna, por estar aqui comigo, quebrando, né, o paradigma até então do Clube do Bolinha. Né? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa. E eu gostaria logo de começar de cara, te apresentar, deixar que você se apresentasse, né, para as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo neste sábado. Quem é a Edna Oliveira, por favor? Olá, boa noite a todos. Boa noite, Gilvan. É uma alegria poder estar aqui com você, né? Uma gratidão. E eu sou a Edna Oliveira. Eu sou graduada em contabilidade, pós em gestão de pessoa. Trabalhei muito tempo com estética. E daí para lá, eu surgiu um insight dentro da estética, cuidando de mulheres, né, pós-cirúrgico. E hoje eu cuido da estética da alma, ao invés de cuidar da estética física, eu cuido da estética da alma. Então, eu sou formada em Master Coach, terapia comportamental, perfil comportamental, e hoje eu sou educadora de uma rede de mulheres que decidem, né, onde já passaram mais de 40 mil mulheres nessa rede, e nós temos trabalhado o empreendedorismo nessas mulheres, ampliando os seus negócios. E, mais uma vez, é uma alegria estar aqui com você. Perfeito, e aproveitando aí o embalo aí do início desse encontro no Face, mandando um abraço aí para a Narina Carvalho, o Alexandre Pena e o Marcelo Coelho, que ao longo da semana curtiram o nosso chamamento para o encontro deste sábado à noite. Também registrando aqui as presenças maciças já no ao vivo nosso, do próprio Marlon Franco Gomes, já deu um like aqui, e ele coloca aqui logo, cheguei, caramba, e mais ainda, Gilvan e Edna, aí ele coloca um beijo pra gente aqui, os símbolos dos beijos. Então, também Eita, presente. eita. E o Vanderlei Araújo também é um jornalista aqui em Nova Friburgo, acompanhando a nossa transmissão. Edna, você me revelou aí na... Pode falar, pode falar. Um abraço aí todos, na Analina, no Marlon aí, viu? Você chegou chegando, né, Marlon? Exatamente. E aproveitando, Edna, você falou aí sobre essa rede de mulheres que decidem. O que é, na verdade, do que se trata e até que ponto as mulheres que vierem a acompanhar o nosso encontro no Face ou depois na gravação podem participar. Como é que é isso exatamente? O que é a rede de mulheres que decidem? A rede de mulheres que decide, né, é uma rede de mulheres empreendedoras, onde nós trabalhamos a sororidade, ou seja, é porque a mulher em si, ela cria muita competitividade entre elas mesmas. E nós bloqueamos isso, né? Dentro da rede, as mulheres ajudam uma a outra. Então, aqui nós praticamos a sororidade e nós temos um dos nossos, né, das nossas ferramentas dentro da rede é a célula de empreendedoras, onde nós temos treinamentos durante 10 semanas, cada encontro são 2 horas, e nesse encontro nós trabalhamos metas, trabalhamos o objetivo principal bem definido, trabalhamos vendas, trabalhamos também o network e também o give back, que é a retroalimentação do meio. É você divulgar, né, o trabalho seu e de outras e assim por diante. Então, é uma unificação e também trabalhamos com vários, né, segmentos dentro dessa célula e um segmento por célula. E as mulheres saem dali transformadas. E olha que nessa pandemia a gente sempre foi presencial, encontro presencial. E com a pandemia nós remanejamos toda a agenda, todo o trabalho para um online. E tem tido, assim, efeito, do testemunho, né, que eu falo aqui, que
deu muito certo. Eu lembro que tinha uma das que participaram, né, da participante lá, ela tinha 2 quiosques, vendia ali empadas no shopping, e quando fechou o shopping, ela se viu assim, sem chão. E foi um dos momentos que ela encontrou o nosso convite, veio participar com a gente, e ali nós trabalhamos com ela a um planejamento onde ela hoje, se perguntar para ela assim, você quer voltar ao quiosque do shopping, ela fala não, porque ela conseguiu, né, ver que ela podia trabalhar em casa, o que ela investia de aluguel, investia no shopping, ela investiu numa cozinha dentro da casa dela, ampliou os negócios dela, e hoje ela está ganhando muito mais do que quando ela estava lá. Então é isso que nós fazemos, nós pegamos essas mulheres que têm essa dor latente, essa dor que às vezes ela tem toda a capacidade, toda a competência de desenvolver o negócio, porém ela não tem um segmento, não tem alguém que ampara, não tem que alguém segue, e nós fazemos isso. E nós vimos muitos resultados, mulheres, né, engenheiras, arquitetas, mulheres que fazem, né, quitandas, mulheres que fazem bordados, crochê. Então a gente ensina a criar site, criar, né, como divulgar nas redes sociais, e isso tem dado muito resultado. E isso é uma satisfação. Então, além disso, nós também trabalhamos, né, com instituições, trabalhamos com a escola, que é a educação corporativa, né? Eu sou uma das educadoras dentro dessa escola corporativa, onde também a mulher tem o seu, né, o seu segmento ali dentro, estuda, trabalha e consegue divulgar o seu negócio ao mesmo tempo. Perfeito, aproveitando mais um like aqui, ao vivo aqui no Encontro no Face, da Cris Kitt, e aproveitando outros abraços aí aos amigos e amigas que ao longo da semana curtiram o chamamento para o encontro de hoje. O Alexander Carvalho, a Maria de Fátima Lopes e a Cristina Cury. Edna, você me falou aí que essa rede de mulheres, ela tem por finalidade ajudar uma às outras, quer dizer, as mulheres se ajudam, se autoajudam também, né? Agora, como acessar essa rede de mulheres? Por telefone, por e-mail, por internet, como? Olha aí, tem o meu link e tem também, eu não sei se tem jeito de colocar, tem, né? Eu faço mais trabalho no Instagram. E tem também o nosso grupo fechado dentro do Facebook, que foi um dos grupos que ganhou, né, a premiação. Nós fomos para o Vale do Silício, que o Facebook nos homenageou, nos presenteou, o grupo com mais movimento dentro do Facebook foi o grupo da Rede Mulheres que Decidem. Passaram mais de 40 mil mulheres dentro desse treinamento, e é um grupo que desenvolve ali dentro do Facebook. E com isso o Facebook nos presenteou, levando-nos ao Vale do Silício, e também com uma ajuda também às instituições. Então, Rede Mulheres que Decidem. A abreviação da rede é MQD, M de Maria, Q de queijo, D de dado, MQD, tá? Essa é a nossa, o chamativo aí da rede, que é o nosso grupo. Perfeito. Aí. Ok, gostaria até de pontuar também, né, Edna, que ao final da nossa transmissão, e as pessoas que ao longo da semana vierem a acompanhar a gravação desse encontro no Face, podem ficar tranquilo, que você com certeza você vai ter acesso lá, e ao final você pode escrever como uma participante, colocando o link, o acesso, para que as pessoas possam chegar até essa rede de mulheres, né? Agora, Edna, um dos grandes... Pode falar. Não, sim, é isso. Gratidão aí. Perfeito, Edna. Um dos grandes detalhes no mundo do coach é ajudar as pessoas a sair de um ponto de insatisfação para um ponto de satisfação, né? É o chamado do ponto A para o ponto B. Qual é a necessidade no momento em que o mundo passa por essa pandemia, por esse momento delicado de saúde das pessoas? Qual é a principal transição? O que as pessoas estão buscando sair, ou seja, o ponto A,
para chegar, ou seja, o ponto B? O que as pessoas estão mais querendo nesse momento? Ô, Gilvan, essa pergunta ela é muito interessante, sabe? É uma pergunta que vem ser relevante nos dias de hoje, porque às vezes nós temos, né, um problema financeiro, porque a nossa vida ela é composta de 7 saúdes. Eu falo que é 7 saúdes, né? A saúde financeira, saúde familiar, saúde mental, saúde física, saúde espiritual. Então nós temos as saúdes e essas saúdes elas têm que estarem congruentes, ou seja, elas têm que caminhar juntos. Então, nesse momento, né, de pandemia, muitos têm nos procurado, né, como, né, coach. O que é o coach? O coach ele vai auxiliar nessa área financeira, nessa área profissional, porque tem muita gente que confunde o coach com o psicólogo. Tanto é que nós fazemos, né, até um teste, até umas perguntas no início ali, para ver se realmente a pessoa está precisando de um coach ou se ela está precisando de um psicólogo, ou psiquiatra, ou um psicoterapeuta. Então, nós temos todas as técnicas e ali nós conseguimos, né, identificar a dor da pessoa. E nessa pandemia, igual muitos se viram sem chão, né? Porque se viram sem emprego. Eu tenho uma cliente aqui, né? Um coach, que ela tem banca na feira. Não sei se você já ouviu falar da Feira de Belo Horizonte, que são todos os domingos de manhã. Então, ela tinha um faturamento muito alto na feira. E ela ficou com 4 meses, ela não tinha mais como pagar a luz, como pagar a água, como pagar o aluguel, e ela já estava assim desesperada, ela não sabia mais o que fazer. E aí ela me procurou, nós conversamos e tudo, e eu fiz uma mentoria com ela, e nós pegamos e conseguimos remanejar todo o produto dela na rede social. Montamos um site, começamos a divulgar, e ela hoje, assim, está super feliz. Então, o coach é isso, é para dar um suporte, para dar uma sustentação, para fazer com que a pessoa enxergue que ela consegue, que ela tem capacidade sim, e a gente encurta o caminho também, né? Porque às vezes ela vai trilhar um caminho mais longo e vai demorar a chegar. E nós, coaches, nós vamos encurtar esse caminho. Vamos fazer com que ela veja a solução e não foque no problema. Então, essa é a minha visão, né, para essas pessoas que estão, né, precisando de um auxílio, precisando de né, de uma alavancada na sua carreira profissional, na sua carreira financeira, na sua carreira familiar. Então, nós ajudamos e conduzimos, né? Coach nada mais é conduzir a um lugar melhor, encurtando assim o caminho. Perfeito. E por falar, Edna, conduzir a um lugar melhor, é a ansiedade das pessoas neste momento que a gente atravessa é um dos maiores problemas para que a pessoa avance no trabalho com qualidade? Claro, com certeza sim. É um lugar melhor. Olha só, a pessoa ela tá ali parada. Ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de alguém para dar auxílio. E ela não encontra, ela só encontra objeções, só encontra alguém que fala assim: que isso, você não vai conseguir, você não vai dar conta. E então nós pegamos, né, essas ferramentas que ela já tem e nós começamos a abrir esse leque. E com perguntas, né, que a gente fala perguntas poderosas aí, a gente faz elas mesmo enxergar que elas podem. Perfeito. Aproveitando aqui, mandando mais abraços ao Claudionor Lima, a Jéssica Gouivinho e ao Marlos França, né, a exemplo dos demais, ao longo da semana aí curtiram as chamadas que fizemos para o encontro no Face desta noite, dia 10 de outubro de 2020. Edna, outro particular do coach também trabalhar vários segmentos, né?
você se diz uma profissional multiprofissional, você seria uma multiprofissional ou você tem um segmento de ação? Essa pergunta é interessante porque, às vezes, você já viu aquela pessoa 1001 utilidades? Fala assim, eu faço de tudo, mas aí você não sabe o que ela faz. Hoje, o meu foco são pessoas, são comportamentos. Pessoas que às vezes não conseguem desenvolver porque não tem o autoconhecimento. Então, eu trabalho no autoconhecimento, na inteligência emocional, porque se você não auto se conhecer, né? Se você não se conhecer, você não consegue lidar com a outra pessoa. Aí para você já vê aquela pessoa que tudo para ela tá errado, tudo para ela é ruim, que a outra pessoa não presta, que fulano não presta, que o ciclano não presta, e só ela que está correta. Então o que acontece? Essa pessoa ela fecha naquele mundo dela ali e não sabe por que ela não consegue desenvolver. Então, nós trabalhamos o perfil comportamental, né, com ferramentas, onde a gente usa, né, vários métodos aí, e a pessoa acha que a gente até é evidente, né, porque quando ela faz aquele teste de comportamento, ela fala, caramba, que a gente começa a desenvolver aquilo ali, ela fala assim, meu Deus, você está adivinhando toda a minha vida. Mas nada mais é do que a gente colocar essa situação em ordem. Então, meu foco hoje é no comportamento das pessoas, é no autodesenvolvimento emocional, no autodesenvolvimento pessoal. E também, e junto com esse desenvolvimento, aí nós vamos desenvolver a carreira, que é o empreendedorismo, que é onde a gente entra com a educação corporativa, fazendo com que essa pessoa desenvolva no mundo corporativo a partir do momento que ela buscou essa inteligência emocional, esse autoconhecimento, que automaticamente vem o autoconhecimento. Ok. Mais uma vez reforçando aí, mandando um abraço para o Marlon Franco Gomes, né, que também foi uma das pessoas que curtiu o nosso chamado durante a semana, a Silvana Moreira e o Luiz Cunha. Edna, você falou a respeito do autoconhecimento, da inteligência emocional e indiretamente sobre o teste do perfil comportamental. Esse teste do perfil comportamental, ele é importantíssimo hoje em dia, principalmente nos momentos atuais, para a seleção de funcionários nas empresas brasileiras, né? Para poder qualificá-los também, né? Com certeza. E eu uso muito esse teste comportamental, né, para descobrir o perfil das pessoas, principalmente naqueles vendedores, que todos nós somos vendedores. Eu vendo a minha ideia, eu vendo a minha área, eu vendo aquilo que eu faço. Então, quando você faz esse teste e consegue descobrir em você e também consegue descobrir que as outras pessoas também, por exemplo, né, você tem que descobrir se o seu cliente ele é sinestésico, se ele é auditivo, se ele é visual. E quando você consegue ter isso em mente, a sua venda ela vai ser direcionada na necessidade do cliente, na dor do cliente. Você consegue entrar na dor do cliente e quando você vê o cliente já está falando assim, não, eu compro isso aí, eu quero isso aí. Então, isso é muito importante. Quando você tem esse autoconhecimento, a partir do momento que você se conhece, você também vai conhecer o outro. Muito dentro da programação neurolinguística, né? Também, nós trabalhamos a programação neurolinguística que baseia também nesse autoconhecimento, né? Porque o corpo ele fala, o corpo ele, né? Porque nós temos a comunicação, né? Verbal, nós temos a comunicação corporal, a visual. Então, quando você conhece essas comunicações, você vai entender como é que a outra pessoa está comunicando com você. Então, a neurociência ela nos dá essa oportunidade de você conhecer a pessoa que você está conversando com ela.
Já que você tocou no assunto de conhecer a pessoa que você está conversando, o, o autoconhecimento, indiretamente, é conversar consigo mesmo, autoconhecimento, conhecer a si mesmo. A terapia do espelho, para quem não conhece ou para quem tem vergonha de praticar, é a solução para alguns problemas que passamos, Edna, principalmente os problemas de personalidade? Olha, essa pergunta é expert, viu? Eu gostei muito, Gilvan, porque aquela pessoa que não tem intimidade com o espelho é porque ela tem algo que reporta ao passado, que reporta a dor dela, que ela não consegue se amar. É por isso que eu falo, se você não tem o autoconhecimento, você não consegue viver sozinho. Assim, sozinho que eu falo, em sua companhia. É tão gostoso quando você tem a sua melhor companhia, que é você mesmo, que você chega na frente do espelho e fala: nossa, você está cada dia mais bonita, cada dia você está mais inteligente, cada dia eu admiro você. Então, assim, se você não auto-elogiar, porque tem gente que fala assim: ah, quando eu me elogio, quando eu falo quem eu sou, se eu colocar palavras positivas, eu estou sendo exaltada. Não, eu estou sendo aparecida. Não, é isso, são crenças limitantes, são crenças que vêm lá da infância, né? Que a mãe, o tia, todo falam, não, você está se achando, seja mais humilde. E humildade não é isso. Humildade, né, é você respeitar o direito do outro, é você aceitar a pessoa do jeito que ela é. Agora, esse conhecimento, não, eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa feliz, não, eu sou uma pessoa, né, generosa, uma pessoa amável, eu sou uma pessoa entusiasta. Então, quando você se reconhece essa qualidade, isso fica muito latente em você, fica muito forte. E você consegue passar essa energia para as outras pessoas. Então, quando você se olha no espelho e tem essa positividade sobre a sua pessoa, independente se você seja gordo, magro, se o cabelo está cacheado, se não está, se o cabelo está liso, se tem ruguinha nascendo, se tem cabelo branco nascendo, esse estereótipo não vai dizer quem você é. Esses dias eu dei até uma palestra falando, né? Linda por fora e destruída por dentro. Então, foi um dos motivos que eu deixei a estética física e vim para a estética da alma, foi essa. Né? Porque eu atendia mulheres ali que já tinham passado por vários procedimentos cirúrgicos de estética, e ali eu fazia drenagem linfática, né, tratando aquelas mulheres, e quando elas deitavam ali na maca, que eu começava a fazer a drenagem, elas abriam o coração. Problemas com filhos, problemas com marido, problemas com papagaio, com periquito, com cachorro. Então ela estava assim toda destruída por dentro. E eu começava a conversar, eu nem sabia que eu já estava praticando coach, eu nem sabia que eu já estava praticando, e ali eu compartilhava e fazia elas entenderem o outro lado da moeda, aconselhando, dando palavras de incentivo, de motivação, e até dava lição para elas fazerem. E elas voltavam na outra semana e falavam assim: Edna, eu fiz daquele jeito que você falou, tá tão bom. Não, meu marido tá me entendendo diferente. Não, meu filho tá um amor comigo. Eu fiz todo o procedimento que você falou e está dando certo. Então ela via melhor, né? E aquela pessoa, e ela começava a enxergar essa beleza, né? Porque bonito, né? O que é a diferença de ser bonito e de ser belo? Bonito é o estético, belo é o que você tem por dentro, é que você coloca para fora, aquele sentimento que você tem dentro de você, aquela autoconfiança, vai fazer de você uma pessoa bela. Então elas começaram a enxergar. É muito interessante o quanto nesse momento a gente aprende, né? Principalmente eu aprendendo aqui com suas colocações. Edna, aproveitando mais uma vez, outros abraços aqui, a Cristina Veloso, né, a Beth Calado e ao Silas Raal. Edna, sobre tudo que você está dizendo, eu poderia entender que amar a si próprio é o princípio para poder aprender a amar o próximo. E, detalhe, isso aí também caracteriza amor próprio ou tem diferença?
Olha, essa pergunta é super inteligente. Jesus falou assim, né? O primeiro mandamento, amar ao Senhor acima de todas, adorar o Senhor somente o teu Deus acima de todas as coisas. Depois, ama o teu próximo como a si mesmo. Mas para eu amar o meu próximo, eu tenho que saber como eu estou me amando. De repente, eu não estou me amando. Amar a mim é aceitar as minhas diferenças. Amar a mim mesma é aceitar as minhas falhas, é aceitar que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Ele me fez assim. Então, a partir do momento que eu me coloco nesse pedestal do amor próprio, né, que você se amar em todos os sentidos, eu com certeza eu irei amar o próximo. Porque nós temos lá em 1 Coríntios, capítulo 13, né, que fala o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Ele fala do amor de Deus, né, do crescimento. E no final lá do versículo, lá no coisa, fala assim, e permanece, pois, a fé, a esperança e o amor, sabendo que o maior desses três é o amor. Então, o amor que eu falo aqui é aquele amor verdadeiro de Deus, que nós temos o amor eros, né, que é aquele amor de marido, mulher, de namorados. Nós temos o amor ágape, que é o amor de Deus para com o homem, a ponto de entregar o seu filho por nós. Temos o amor filial, que é o amor de pai para com os filhos. Então, quando nós vivenciamos o amor de Deus na nossa vida, nós conseguimos olhar que o outro também tem problemas como eu, que o outro também falha como eu. Então, que nós somos falhos e nós também podemos acertar e podemos errar. Então, quando eu respeito que o limite do outro, se o outro me feriu, se o outro fez com que eu ficasse chateado, é porque ele tem um motivo interno que ainda não foi, né, consertado, que ainda não foi perdoado. Então, quando eu tenho esse amor de verdade, eu consigo enxergar a alma da pessoa e as atitudes dela concernente àquilo que falta o amor. Perfeito. Quando você fala... Não, à vontade, pode falar. Não, deu. É isso que ficou assim compreendido? Com certeza, com certeza. Até dentro dessa questão de amor que você estava falando aí, até que ponto as pessoas precisam ter uma inteligência? O que é, na realidade, a inteligência emocional? É uma coisa que a pessoa precisa ter, ou ela adquire, ou ela aprende? O que é, na verdade, é o que se tanto diz aí no mercado de trabalho da inteligência emocional? Isso é ótimo, né? O que é o emocional? Quando fala-se da emoção, né? Nós vivemos as emoções. A emoção ela está ligada à alma. A emoção está ligada aos nossos pensamentos. Eu alimento, né? Nós temos corpo, alma e espírito. Então, nós alimentamos cada um de uma maneira. Nós alimentamos o nosso corpo físico, né? De alimentos, né? Com certeza saudáveis, e nós alimentamos o nosso espírito fazendo uma meditação, uma oração, acreditando que existe um ser superior, né, que existe um Deus, que existe, né, não sei a sua crença qual que é. Então, é isso, não é religiosidade, é o espiritual, porque tem gente que confunde, né, a religiosidade, igreja, essas coisas tudo, com o espiritual. Não, o espiritual é você acreditar. Por que você está aqui? Eu sempre faço uma pergunta para as pessoas, né? Quem é você? Qual é o seu propósito aqui? E quem é Deus para você? Se você conseguir responder essas 3 perguntas, é sinal que você está caminhando para uma inteligência emocional bem elevada. É sinal que a sua aceitação emocional seja bem elevada. Então, se eu alimento a minha mente com coisas boas, se eu alimento com positividade, se toda vez que acontecer um problema, eu sempre olho aquele problema, o outro ângulo, né, para a solução, eu estou caminhando para uma inteligência emocional elevada. Então, a inteligência emocional é quando você consegue agradecer o pouco, quando você é grato em
tudo que você tem, né? Seja na cama que você dorme, a água que você toma, a chuva, o calor. Então é você conseguir. Eu gosto muito daquele livrinho Poliana, né? O jogo do contente. Então é você entender o porquê que você está aqui. E é você ser grato. Então, essa é a inteligência. Então, quando você alimenta a sua mente, peraí, por que eu estou passando aqui? Tem muita gente que gosta de culpar Deus, né? Deus é culpado de tudo, joga a culpa nele ou então no diabo. Então, a culpa às vezes é nossa, porque aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Aí eu pergunto, o que você está plantando? Você está plantando ódio ou amor? Você está plantando a amargura ou você está plantando o perdão? Então, tudo isso é uma alimentação para nossa mente que você desenvolve a sua inteligência emocional. Então, a partir do momento que eu tenho força para perdoar, a partir do momento que eu tenho força para entender a outra pessoa, eu começo a ter uma inteligência emocional. Então, eu Perfeito, vou... Edna. Não, perfeito. Você acabou de me lembrar aqui, inclusive, que Deus, independente da religiosidade de todos nós, é o principal fiador de muita gente, né? Principalmente quando as pessoas viram para a gente e falam, Deus lhe pague. Então, coitado. Então, ele é o principal fiador de muita gente. Edna, participando ao vivo aqui no nosso encontro, o Rosinei Lacerda, ele diz aqui, boa noite, meu amigo. Ele diz que o tema é bastante interessante e ele tem uma dúvida. Eu vou dividir com você, Edna. Ele diz o seguinte, como ter autoconfiança a ponto de fazer as coisas necessárias sem sofrer por antecipação, isto é, sem se importar com as opiniões alheias, que às vezes nem acontecem como previsto. Agora analisa a minha análise também, Edna. Dentre meu ponto de vista, com meus 54 anos, já revelei aqui a minha idade para muita gente. Está novo ainda. Exatamente. Do meus 54, a gente nunca aprende de um dia para o outro. Né? Eu até lamento ter começado a buscar uma mudança de perfil, a qualidade de vida, acho que até tarde, né? Mas dizem que nunca é tarde para mudar, né? Mas eu acredito que sim. Então, o jeito é o seguinte, é exatamente a questão da terapia do espelho, saber quem é você, Rosinei, saber quem sou eu, a Edna sabe muito bem quem é ela. Então, a partir... Travou. Gilvan, travou. Oi? Então, eu acredito que o meu raciocínio passou, né, Edna? Porque deu uma falha aqui na conexão, mas é exatamente isso que eu estava falando. Edna, então, para responder a ele, como fazer isso? Olha, é legal essa pergunta, né? Porque hoje as pessoas elas buscam, né, as coisas mais rápidas, buscam as coisas assim. E eu falo, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Só sei que nada sei. Então, assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente procura conhecer, né? Porque o conhecimento ele não tem espaço. Então, assim, a gente menos sabe. E o que o povo está vivendo nos dias de hoje é o fast food, né? Tudo tem que ser para ontem. E eu quero dizer que o amanhã não existe, gente. Não existe. O amanhã, né? Não sabe, você não sabe como é que é. A Bíblia mesmo fala: o homem faz planos, porém a palavra final vem de Deus. Deus é que dá o acabamento, Deus é que fala assim, se vai acontecer ou não. Então, hoje o mundo ele caminha para uma ansiedade, né? Uma ansiedade que vai gerar aí uma depressão, é aquela ansiedade pelo futuro, e não vive o presente. E a preocupação mais, fala mesmo, significa se você falar pré, né? Ocupação, é uma ocupação antecipada daquilo que não vai acontecer, você não sabe se vai acontecer. Então, como é que a gente faz isso? Peraí, né? Se eu
se eu sei que eu... Aí você olha para trás. O que você tentou fazer e conseguiu? O que você deixou de fazer e poderia ter dado certo? Então, quando nós focamos no nosso futuro, no que está acontecendo agora, igual aqui, ó, nós estamos aqui nessa live maravilhosa, né, nesse momento aqui, nesse presente aqui, e o que acontece? Nós não sabemos se não vai cair um raio, vai acabar a internet, se vai parar, se a gente vai até o final. Então, a gente não pode, né, ficar, se eu parar aqui e falar, nossa Deus, vou falar rápido, porque senão a internet pode cair, senão pode, entende? Então, quando nós focamos no problema, quando nós focamos naquilo que não vem, que você não sabe se vem, aí gera uma ansiedade. adrenalina forte, né? A serotonina, que é a coisa forte em você, pode ocasionar um infarto, pode ocasionar uma pressão alta, arterial, e pode um aneurisma. Então, é comprovado que hoje muitas pessoas estão com doenças, né? Eu estava participando de um defesa ao câncer, né? Falando do câncer, e nós fizemos uma pesquisa, 87% das mulheres que tiveram câncer ou que morreram com câncer, o que aconteceu? Todas elas tinham ansiedade, preocupação, medo, não conseguia dormir, tinha problemas ocultos, problemas que afligiam. Então, todas essas mulheres, aí o que acontece? Se elas tivessem abrido o coração, tirado esse sentimento ruim, essa ansiedade, esse medo do futuro, porque tem muita gente que tem medo do futuro, que nós temos vários tipos de medo, medo de morrer, medo da crítica, medo do futuro, medo, né, do presente também. Então, quando nós tiramos esse medo e acreditamos, né, aí que entra a autoconfiança, né, você confia, caramba, eu já fiz até aqui, já deu certo, por que agora eu vou ter medo? Né? A gente tem um pouquinho de medo, mas é melhor você fazer do que você ficar preocupado. Então, a Bíblia mesmo fala, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E esse lançar aí é quando você pega algo e lança longe e não quer nem saber onde caiu, se deixou de cair. Então, é você pegar, descansar, viver o momento, fazer a sua parte, que o resto vai acontecer. Perfeito. Edna, mas como trabalhar essas diferenças? Não é tão fácil assim, né? Mas como trabalhar? Na sua visão de profissional, como trabalhar? Trabalhar a nossa mente, né? Você buscar, né? Uma meditação, é aquela respiração que você respira e respira, segura, faz os 4 minutos, isso oxigena o cérebro. É focar nas coisas boas que você está fazendo, ler um bom livro, entende? É você viver aquele momento ali, por que você está vivendo aquela hora. Tem uma passagem que eu gosto muito, né? Eu gosto muito do líder Jesus, né? Foi o maior líder que nos ensinou tudo. Então, uma passagem que quando Pedro viu ele andando sobre as águas, falou assim, não, é um fantasma que está andando ali. Aí ele falou assim, se for tu, Jesus, me manda ter contigo sobre as águas, né? E Jesus falou, venha, Pedro, pode vir. E ele começou a olhar para Jesus e andar. Então, enquanto ele estava focado em Jesus, ele estava andando. Quando ele olhou, falou, caramba, eu estou andando em cima das águas mesmo, tudo. Aí, quando ele viu que a limitação dele não dava a ele, né, o cabimento de andar sobre as águas, aí ele começou a afundar. Assim somos nós. Quando nós estamos focados em coisas boas, no autor supremo, quando nós estamos focados na solução ali, que vai dar certo, nós acreditamos que vai dar certo, ainda que não venha ser do jeito que a gente quer, mas vai dar certo. Então, quando nós estamos olhando para esse foco bom, esse foco positivo, nós estamos andando sobre as águas. Agora, quando nós olhamos para as nossas limitações, e colocamos o e se isso não der errado, e se não vai acontecer, aí nós começamos a afundar.
Aí sim, aí as coisas ficam ruins. Então, quando vem esses pensamentos, né? Quando muitos falam, né, aquela história do sapinho, né? Da corrida do sapinho lá, aquele que conseguiu chegar no topo foi o surdo. Por quê? Ele achava que todo mundo estava lá assim, né? Vai, 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 né? Ou seja, mas eles, na verdade, as pessoas, você não vai conseguir, não sei o quê. Então, na verdade, as pessoas estavam jogando coisa negativa. Como ele era surdo, ele achou que as pessoas estavam o quê? Como é que fala? Torcendo para ele chegar, né? Contra. E ele correu e conseguiu vencer. Então, nós somos assim, vamos tapar os ouvidos e vamos acreditar que nós somos capazes. Nós somos, né? Se nós chegamos até aqui, nós vamos conseguir alcançar maior ainda, né, o nosso pódio. Não, perfeito. Então tá mais do que respondido aí, tanto que o Rosinei Lacerda aqui já mandou um like de coração, né, sinalizando que entendeu muito bem a sua colocação a respeito do que ele pediu aqui, né? Autoconfiança é fundamental hoje em dia, é necessário, né? A autoconfiança começa pelo que a gente está conversando aqui, pela própria terapia do espelho, que é você sim analisar o tempo todo, né, ter certeza de quem você é. A questão de sofrer por antecipação é uma questão mental, psicológica, espelhada, muitas das vezes que não corresponde à verdade. Então, não há necessidade de sofrer por antecipação, porque o que vem não nos cabe, a gente muito mal sabe, né, o que vem. Né? O termo presente já define muita coisa, né, Edna? A gente está vivendo um momento presente. É porque ele é tão importante que ele merece ser desembrulhado, ele merece ser aberto, ele merece ser curtido naquele momento. Né? Então, por isso que esse momento que a gente está vivendo agora, ele se chama presente, certo, Ed? Exatamente. O presente é uma dádiva, né? Dádiva nada mais é do que um presente mesmo oferecido a você. E se eu estou vivendo aquele momento, seja ele ruim, seja ele bom, né? Se nós estamos vivendo um momento ruim, eu vou pegar aquele momento e falar assim: qual a lição que eu vou tirar desse momento para mim? O que esse momento está querendo dizer para mim? Entende? Porque às vezes, quando você olha para trás, você fala: não, eu passei por isso, por aquilo. Se fosse para eu voltar nisso, eu acho que eu não conseguiria viver de novo. Porém, se encontra com a pessoa hoje que viveu o mesmo obstáculo. E você está totalmente preparado para designar aquela pessoa a um lugar melhor. Exatamente, Edna. E o outro princípio que existe é que não existem erros. Né? Afinal de contas, o erro e o acerto, ele é uma convenção. Né? Agora, não existem erros. Se alguém algum dia fez alguma coisa que estava em desacordo com um princípio de uma determinada empresa, aquilo ali, pelo menos, existia um aprendizado, né? Exatamente. Você me fez lembrar de quando Napoleão Hill, né, em uma de suas entrevistas, que ele entrevistou várias pessoas, né, de master, né, uma pessoa que tinha mente elevada, pessoas que saíram do nada, né, do limbo ali, do coisa, e foram por sucesso, alcançaram o sucesso, e uma dessas pessoas foi Thomas Edison, que quando ele falou assim: caramba, mas você fez várias fórmulas, você errou várias vezes, você fracassou várias vezes, você não desistiu. Aí ele falou assim: não, eu não errei e não fracassei. Eu apenas conheci muitas fórmulas da lâmpada não acender. Porém, eu vi que eu já estava alcançando a fórmula certa, porque eu já estava perto dela acontecer. Fracasso é você desistir na primeira tentativa. Então, se sua empresa não deu certo hoje, amanhã ela pode dar certo. Então, fracassar é você parar, é você desistir. Agora, a pessoa que tem, né, a visão de futuro, tem a autoconfiança, ela vai errar hoje, né, ela vai cair, vai levantar e vai continuar. Então, é isso que ele quis dizer. Perfeito, eu estou anotando aqui, perto do que você está falando. Claro que eu não anotei todos os nomes que eu gostaria, mas eu posso citar aqui pelo menos o Graham Bell, inventor do telefone, né? O Sim. Santos Dumont, o inventor do avião, né? E o Steve Jobs,
Imagina se cada um desse aqui tivesse medo daquilo que estava fazendo e com medo do futuro. Eles viviam Não o presente o tempo todo, né? Eles só é viviam o presente, nada mais do que isso, né? isso, já pensou? Ele pegou lá o 14 bis lá, foi dar a voltinha lá na Torre Eiffel, né? E eu vi lá, né? Quando eu estive lá, eu vi a placa de todo tamanho. Gente, eu fiquei tão orgulhosa de ver ali um brasileiro estampado no maior monumento de Paris, aquela placa enorme. Aqui foi feito o primeiro voo de Santos Dumont, brasileiro, mineiro, e né, que no seu 14 bis, que ousou os desafios, e aquilo ali é tão gratificante para nós. Então, aquilo ali nos faz enxergar, sabe o quê? Quando eu tiro essa lição para mim, é quando você está no seu projeto e que você quer alçar o voo. Aí você lembra, fala assim, qual é o legado que você quer deixar? Você quer deixar esse legado que todo mundo vai ver aquela placa ali e vai falar assim, caramba, o Gilvan fez o primeiro voo dele aqui, o Gilvan fez... Então, é isso que é o legal. Né? Nós conhecemos o nosso propósito deixando aquele legado maravilhoso para as pessoas. Perfeito. Edna, mais uns abraços aqui de pessoas que curtiram os chamamentos durante a semana. O José Carlos Ferraz, a Bernadette Mussi e a nossa amiga, sua amiga Silvana Viana. Então, são pessoas que curtiram o nosso chamamento. Abraço a todos. Por falar nessas pessoas, mais uma presença aqui do Marlon Franco Gomes, dizendo que muito bom, Edna, parabéns. Obrigada, Marlon. Edna, Obrigada. um problema, quer dizer, há um tempo atrás, eu conversando com um amigo meu, eu aconselhei, numa conversa de 1 minuto, ele usou a palavra problema 10 vezes. Eu, como amigo dele, porque eu tenho o princípio que amigo não é aquele que diz amém, então eu não sou de dizer amém aos meus amigos. E para ele não foi diferente. Eu cheguei para ele e falei, parceiro, muda esse termo que você usou aí, eu mesmo não repito, só usei aqui para exemplo, né, para ficar registrado. Né, virei para ele e falei assim, muda essa terminologia, essa palavra que você usou aí, para detalhe. Aí ele falou assim, o que problema? Aí eu falei assim, pô, cara, em 1 minuto e meio, 11 vezes. Aí ele se tocou que era aquela palavra, e ele viu que eu tava... Um dia eu dei carona a ele, e ele falou assim, pô, Gilvan, sabe aquele detalhe que eu estava passando? Não é que ele está resolvido, não sei o que está lá e tudo. Não só porque ele mudou a palavra, ele amenizou. Agora, no mundo do coach, né, no nosso mundo em particular, Edna, mais teu, né, que você está mais tempo na profissão do que eu, que estou começando agora nesse sentido, eu participei de alguns treinamentos onde os instrutores eles dizem, problema, ótimo, manda que eu resolvo. Então, quer dizer, nós coaches não fugimos dos problemas. Então, quer dizer, se eu estivesse escutando hoje esse meu amigo falar 1 minuto e meio, 11 vezes a palavra problema, eu escutaria na boa e conversaria com ele a respeito daquilo para levar ele para o lado B, né? Porque aquele momento era o lado A dele. Então eu conversaria, porque quem tem que mudar é ele, não sou eu. Então, e eu também não posso forçar a transformação. A pessoa tem que querer, não é isso, Ed? Exatamente. E por falar em exatamente a pessoa tem que querer, Edna, um dos grandes problemas do ser humano é a zona de conforto, né? Sim. Eu até às vezes uso, né, a zona de conforto, ao invés de eu falar para a pessoa sair da zona de conforto, porque tem gente que ele é tão ligada a essa zona de conforto, eu falo assim, que tal a gente ampliar essa zona de conforto, trazendo para dentro dela benefícios que vai fazer com que você consiga desenvolver o seu, né, negócio, a sua vida, ter solução. Então, às vezes, tem pessoas que, isso assim, quando depois que eu pergunto, que eu converso com aquela pessoa, que eu vejo que ela está muito preso naquelas crenças, naquela zona dele ali, naquele lugar dele ali. Então, quando eu vejo que ele está muito preso a esse local, aí eu começo a falar assim, vamos ampliar essa zona de conforto. Vamos fazer com que, né, esse negócio seja mais, né, assim,
tenha mais diversificação para você viver. E quando a gente fala assim, a pessoa ela consegue ter uma força, ser arraigado mais ali naquele lugar, entendeu? Deu para compreender? Sim, sim, até dentro desse princípio também, tem alguns estudos que apontam que todos nós nascemos numa zona de conforto, né, Edna? Todos nós nascemos numa zona de conforto porque é exatamente o útero materno, onde a criança nasce, está quentinho, então Sim. ela quer ficar ali. Agora, quando ela nasce, ela já está no mundo real, ela saiu de uma primeira zona de conforto. Então, mas aí acaba acontecendo uma segunda zona de conforto, que é a proteção dos pais sobre aquela criança que acabou de nascer. Então, a criança acaba envolvida numa zona de conforto. Então, a zona de conforto, para muitas das pessoas, acaba sendo uma situação natural, quando na realidade ela tem que ser enfrentada e evitada, né? Exatamente. Aí eu falo muito assim, porque tem o comodismo e tem a zona de conforto. Às vezes o comodismo é quando a pessoa tem oportunidades, porém não quer fazer. Então ela fica acomodada, ela fica naquele limbo, não faz, não volta. Então assim, para ela tá tudo bom. É aquele bicho, ô céu, ô terra, ô azar, ô vida, né? Aquele desenho. Ou A então é hiena. a síndrome de né, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Então, Gabriela e pronto, acabou. Então, a gente tem que identificar, né, essa pessoa. Você quer realmente sair? Você quer realmente ampliar os seus conhecimentos? Você ter uma atitude, né, de buscar conhecimento, de reconhecer suas habilidades, de saber, né, qual que é a sua visão de futuro, qual que é o seu objetivo principal bem definido. Vamos colocar estratégia para a gente vencer tudo isso aí. Então, quando a pessoa ela quer isso, aí eu tenho gosto de trabalhar, de fazer. Agora, quando ela começa, nada, eu já fiz isso aí, já não deu certo. Não, isso para mim, entende? Então, assim, eu tento, né, ajudar o máximo, eu tento fazer o máximo. Porém, quando a pessoa não quer, não existe, não tem jeito. Verdade, Helena. Só para você ver, parece que o tempo passou rápido, são 52 minutos já de live. É claro que você tem aí são 52, não, 52 minutos de live aqui ao vivo, né? Fora para as pessoas que pegam, né, isso mastigado, não sabem que a gente teve uma pré-produção, que depois você tem uma responsabilidade quanto à família. O tempo é longo, cara, então é muito mais do que 53 minutos que está agora. Os Então, Edna, bastidores. exatamente, em respeito até a você e as pessoas que estão nos acompanhando, porque tempo hoje em dia é lucro, né? Tempo é Mas primordial para cada comigo, um. tranquilo. Eu, Não, eu te agradeço por isso, de coração, por você ter aceito aí a trocar ideia sobre vários assuntos. É importante, né, a melhoria, a qualificação das pessoas que querem sempre um pouco mais. Mas, Edna, sim. nesse momento final, o que seria importante para você? O que você gostaria de acrescentar que nesses 53 minutos eu não tivesse perguntado? Eu queria acrescentar que vale a pena a gente acreditar em nós, né? Depois de Deus, depois de você acreditar, a pena, porque olha só, Deus ele deu o sol para todos. Agora a sombra é a sua escolha. Então acreditar e saber que a mesma oportunidade que um teve, o outro também teve. Eu estava vendo uma reportagem do Marcos, ele não tem os braços, não tem as pernas, ele tem vários livros escritos, e ele falando: se eu fosse olhar para a minha impossibilidade de andar, de movimentar, de pegar as coisas, né? Tem aquele outro, né? O Jack. Então, quando nós olhamos para as nossas falhas, as nossas impossibilidades, nós não vamos alcançar aquilo que nós queremos. A vitimização, ela é uma inimiga daqueles que queiram prosseguir.
Aquele, tadinho de mim, coitado, eu não tenho braço, eu tenho problema de saúde, eu tenho problema disso, eu não consigo, eu não tenho condições, eu nasci num berço pobre, eu nasci no... Quando a pessoa se né, essa vitimização, ela vai ficar ali o resto da vida morrendo sem alcançar aquilo que ela quer. Então, comece a desengavetar, tire esse sonho da gaveta, né, esse projeto que está aí guardado. Acredite que Deus, ele é com você. Deus, ele quer que você dê o primeiro passo. Né? Deus, ele quer que você dê o primeiro passo. Então, dê seu primeiro passo, tirando da gaveta e acreditando que alguma coisa de bom vai acontecer. E você vai conseguir. Perfeito, Edna. Muito obrigado aí pelo seu carinho do atendimento, muito obrigado aí pela sua atenção às pessoas que acompanharam a nossa transmissão, nosso encontro no Face deste sábado, a sua família em particular que permitiu que você estivesse aí 1 hora, né, aí no encontro do Face. Até uma próxima oportunidade, com certeza, e eu agradeço aí de coração. Gratidão, tá, Edna? Gratidão bate e volta, viu, Gilvan? Parabéns aí pelo tema, parabéns aí pela essa desenvoltura. Você é uma pessoa assim, né, dinâmica, uma pessoa que toca o coração das pessoas, tem essa fugacidade aí de grande, né, condutor. Então eu quero muito te parabenizar e agradecer essa oportunidade, porque quando a gente gosta daquilo que faz, não tem domingo, não tem sábado, não tem hora, não tem nada. A gente faz porque a gente gosta. Então eu gosto disso aqui, eu gosto de falar, eu gosto de ajudar, eu gosto, né, aquilo que eu vivi, aquilo que eu conquistei, aquilo que eu tenho hoje, eu quero passar para as pessoas como eu fiz, né? Talvez aquilo sirva de exemplo para que elas fazem também. Perfeito, Edna. Então agora vamos para os 30 minutos finais. Um abraço, até a próxima. Até a próxima.